Cara, tem um detalhe nessa história toda que os jornais lá de fora perceberam e que a maioria das pessoas aqui no Brasil está deixando passar batido. Todo mundo olhou para o treino de domingo com foco na bola, nos 15 minutos que a imprensa teve acesso. Mas a verdadeira bomba é o que o jornal espanhol AS resolveu escancarar. Eles não estão só noticiando uma volta. Eles estão assustados com o que o vestiário da seleção acabou de se tornar com a união entre o Neymar e o Vinícius Júnior. A pergunta que ninguém está respondendo é: o Brasil aguenta o peso de jogar uma Copa com o Neymar sem ritmo? Ou o favoritismo que os gringos tanto temem virou uma armadilha? Se você quer entender o que está acontecendo nos bastidores e o que a comissão técnica está escondendo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Vamos direto ao ponto. Cara, presta atenção no que aconteceu naquele gramado em Miami, porque o primeiro treino da seleção brasileira nesta semana mudou completamente o cenário. Não foi uma atividade de rotina. Foi o evento que praticamente encerrou a novela que vinha preocupando a comissão técnica. Neymar está de volta. E esquece aquela história de trabalho físico isolado ou corrida leve em volta do campo. O camisa 10 calçou as chuteiras, foi para o meio do elenco e participou normalmente de toda a atividade com bola que a imprensa pôde acompanhar. Neymar está liberado para treinar 100% com o grupo. A partir de hoje, domingo, o atacante da seleção brasileira esteve em campo nos 15 minutos iniciais da atividade que a imprensa pôde acompanhar, mas a partir de agora ele já pode fazer todas as atividades junto com o grupo nessa preparação para o jogo contra a Escócia. A diferença é que hoje foi um treino com um grupo reduzido em campo, porque 7 titulares iniciaram a atividade na academia. A linha de defesa, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casimiro e Matheus Cunha não foram a campo na parte aberta para a imprensa. Amanhã, segunda-feira, é o dia que o grupo volta a treinar completo já nos preparativos finais para esse jogo contra a Escócia. Por isso, na entrevista coletiva, o Carlo Ancelotti explicou que a partir de segunda o Neymar já estaria trabalhando com o grupo. Mas o Neymar, a partir de agora, domingo, já está liberado para 100% das atividades e será um reforço importante nessa partida, embora o foco seja preparar o Neymar para o mata-mata. Contra a Escócia é possível que o camisa 10 possa ganhar alguns minutos e vai ser um reforço importante, como eu disse, porque agora o Brasil tem o desfalque do Rafinha, que tem uma lesão muscular na coxa direita e que está fora desse jogo contra a Escócia e também da partida de 16 avos, o primeiro duelo do mata-mata. Com o Neymar à disposição, o Ancelotti começa a ganhar uma outra opção para montar esse lado direito da seleção brasileira, que sofre com desfalque já desde antes da convocação. O ponto é o seguinte: os jornalistas só tiveram acesso aos primeiros 15 minutos do treino, como é de praxe. Mas esse quarto de hora bastou para ligar o alerta lá fora. O jornal espanhol AS repercutiu o treino com pressa e destacou o reencontro do Neymar com o Vinícius Júnior. O diário tratou os dois como ídolo e herdeiro juntos novamente e afirmou que a seleção finalmente pode respirar aliviada com o retorno do camisa 10, após quase 4 semanas tratando uma lesão na panturrilha direita. Quando a imprensa europeia acompanha o treino com esse nível de detalhe, fica claro o tamanho do respeito e da preocupação com o que essa dupla pode fazer. A verdade dói para quem achava que a preparação seria perfeita, porque Ancelotti tem problemas reais para resolver. Enquanto o principal jogador do time retorna, uma baixa de peso foi confirmada na ponta direita. Rafinha está fora. O atacante do Barcelona sofreu uma lesão muscular na coxa direita e o diagnóstico da CBF aponta no mínimo 2 semanas de tratamento intensivo. Para piorar, o treino de domingo parecia um controle de danos. 7 jogadores experientes ficaram de fora da atividade principal por controle de carga e trabalho regenerativo. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. É muita gente importante fora do campo ao mesmo tempo, o que mostra como o desgaste físico nesta fase é uma linha muito tênue.
Mesmo com esse cenário médico delicado, o ambiente que se desenha nos bastidores é de pura confiança. A vitória recente sobre o Haiti trouxe tranquilidade, mas o assunto principal nos corredores nunca foi o último placar. O foco é a evolução do Neymar. Lucas Paquetá deu uma coletiva em Nova Jersey, que deixou isso muito evidente. Ele celebrou o retorno do companheiro e reforçou o quanto o grupo precisava dele em campo. O discurso do elenco é de acolhimento total, ciente de que a presença do cara muda a postura de todo mundo ao redor, elevando a qualidade técnica do time nos treinos. Cara, acho que estamos todos muito felizes com a volta dele, né? De voltar a treinar, voltar a estar no campo com todos nós. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, que tem uma história linda aqui e que ainda pode nos ajudar muito, é muito importante, assim como todos os jogadores do elenco. Então a gente está feliz por ele, pela volta dele e espera que ele possa estar em campo o quanto antes, nos ajudando. Agora, o planejamento real para o jogo de quarta-feira contra a Escócia exige os pés no chão. Neymar não entra em campo desde o dia 17 de maio, quando ainda atuava pelo Santos. Esse período longo de inatividade cobra o seu preço no ritmo de jogo. A ideia de Carlo Ancelotti, ventilada logo após o confronto contra o Haiti, é dar apenas alguns minutos para o craque no final da partida. Uma estratégia de transição para ele sentir o mapa do campo e recuperar a confiança. A tendência é que ele participe dos próximos 2 treinos cheios para garantir que estará ao menos no banco em Miami. A cautela é a palavra de ordem, porque apressar esse processo agora seria um erro fatal. O Vinícius Júnior apareceu mais afiado, mais decisivo, crescendo dentro da competição. E o Matheus Cunha saiu de campo com 2 gols. Exatamente o tipo de noite que coloca um jogador no mapa por aqui. Mas a manchete de verdade, para mim, tá fora de campo, porque o Neymar voltou a treinar com o grupo. A lesão na panturrilha o deixou de fora dos 2 primeiros jogos. E agora a comissão já o tem de volta ao gramado antes do previsto. E, além de tudo isso, o jovem Endrick continua chamando atenção toda vez que entra, mesmo vindo do banco. Então você tem um time melhorando, uma estrela voltando e um garoto forçando presença no elenco. É por isso que o Brasil é a história a qual eu fico voltando essa semana. Isso é sinal de um treinador encontrando o time? Quando tudo isso começa a engrenar ao mesmo tempo? É exatamente isso, na minha opinião. O Ancelotti precisou de tempo depois do Marrocos, mas contra o Haiti você finalmente viu uma base, uma estrutura e um elenco que acredita que está melhorando a cada jogo. Agora, todo mundo quer falar de recordes lá fora, números grandes, dos nomes de sempre. Mas o time que está construindo algo em silêncio é o Brasil. E o quanto o fator Neymar muda esse quadro? Muda completamente, mesmo antes de ele jogar um único minuto. Porque pensa bem, o Brasil já encontrou o ritmo, já garantiu o resultado contra o Haiti, tudo isso sem o maior artilheiro da história deles em campo. E agora ele está voltando para dentro disso. É um luxo que a maioria das seleções simplesmente não tem. Você pode falar dos números do Haaland ou dos recordes do Messi como comparação, mas nenhuma dessas seleções está prestes a adicionar um jogador do nível do Neymar a um time que já está ganhando. É essa a diferença. O Brasil melhorou sem ele. E agora, a expectativa é que fiquem ainda mais fortes quando ele voltar. E esse retorno está realmente próximo agora. O treinador o relacionou para a partida contra a Escócia essa semana. Essa seria a primeira aparição dele em todo o torneio. Então, a comissão vai administrar os minutos com cuidado, mas a recuperação está basicamente concluída. E quando ele estiver de fato em ritmo, esse ataque fica assustador. Você teria Vinícius, Cunha, Neymar e um garoto como o Endrick, todos disputando posição. É esse tipo de profundidade que ganha jogos de mata-mata. E é uma profundidade que pouquíssimas seleções aqui conseguem igualar. Salvo um revés, o Brasil está prestes a sair de um time que se encontrou para um time com um dos ataques mais profundos do torneio, bem na hora em que seu maior nome volta. Fica com a gente, tem muito mais sobre isso. E vamos ficar no Endrick, porque até uma participação curta dele já mudou a conversa em torno deste elenco. Essa é também, é um problema bom. Poucos minutos contra o Haiti, mas ele teve participação direta num gol que acabou anulado por impedimento. E só isso já reabriu o debate. Ele passa a ter mais tempo agora? E se o Brasil já está ganhando, vale o risco de mexer? Essa é a pergunta que todo torcedor lá em casa está fazendo. O garoto precisou de quase nada para fazer as pessoas prestarem atenção. E a pressão para ele ganhar um papel maior só cresce depois de uma participação dessas. É uma dor de cabeça saudável para qualquer treinador. É exatamente o tipo de disputa por posição que um candidato ao título quer ter.
Você já tá ficando guloso com os assuntos do Brasil, né? Eu? Não, de jeito nenhum. É que tem muita coisa pra destrinchar nesse time. E tem uma atualização nova sobre a recuperação do Neymar que vale a pena comentar também. Ele treinou forte no fim de semana, no gramado, trabalhando com bola, que é exatamente a notícia que o Brasil queria. Então não, nada na movimentação dele sugere que está sendo segurado. E dá pra perceber que o pessoal fora do Brasil tá prestando muita atenção nessa recuperação agora. Que diferença isso realmente faz pra esse elenco quando ele tiver à disposição? Muda o quadro inteiro no momento em que ele volta a ser a opção. Porque lembra, o Brasil tá fazendo tudo isso sem o seu jogador mais criativo. E isso não é pouca coisa. Ele está relacionado para a Escócia. E pela forma como está se movimentando, a recuperação parece praticamente completa. Então tem um otimismo real se formando em torno desse retorno. E o resto do grupo já tá mostrando muita coisa, mesmo antes de ele estar de volta em campo. A verdade dói, mas precisamos olhar para a realidade sem a cortina de fumaça do otimismo. O retorno do Neymar é o fato que muda o patamar técnico da seleção e assusta qualquer adversário. Mas a pressa para ver o craque brilhando não pode atropelar o bom senso. Com um departamento médico cheio e a baixa pesada do Rafinha, o elenco vai precisar de muito mais do que o peso da camisa para se sustentar nos próximos dias. Miami vai ser o primeiro grande teste para sabermos se o Brasil tem um plano sólido ou se vai depender exclusivamente de lampejos individuais. Eu não sei o que você pensa, mas colocar o Neymar em campo, mesmo que por poucos minutos contra a Escócia, é um acerto tático para dar ritmo ou um risco desnecessário? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Se você quer continuar acompanhando os bastidores da seleção sem enrolação, se inscreve no canal. Até a próxima!